Oi, turma do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Scherce Júnior, Dr. Ludwig, a Gênese, capítulo 2, Os Fluidos. 1. Natureza e propriedades dos fluidos. Nós vamos ver do item 3 em diante, que a gente já viu o item 1 e 2. Então, no item 3, no estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme, sem deixar de ser etéreo. Ele sofre modificações bastante variadas em seu gênero e mais numerosas, talvez, que no estado de matéria tangível. Essas modificações constituem os fluidos diferentes que, se bem que procedendo do mesmo princípio, estão dotados de propriedades especiais e dão lugar aos fenômenos particulares do mundo invisível. Tudo sendo relativo, esses fluidos têm, para os espíritos, que são eles mesmos fluídicos, uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados. E são para eles o que são para nós as substâncias do mundo terrestre. Eles os elaboram, os combinam, para produzirem efeitos determinados, como fazem os homens com os seus materiais, todavia por procedimentos diferentes. Mas lá, como neste mundo, é dado somente aos espíritos mais esclarecidos compreenderem o papel dos elementos constitutivos do seu mundo. Os ignorantes do mundo invisível são tão incapazes de explicar os fenômenos de que são testemunhas e para os quais com frequência concorrem maquinalmente quanto os ignorantes da Terra o são para explicarem os efeitos da luz ou da eletricidade, de dizerem como veem e ouvem. Então, eu estou nesse quadro dos ignorantes. Como eu falei, eu tenho pânico de falar de ciência, gente. Eu não entendo muito do negócio, mas o que dá para a gente entender aqui, pelo pouco entendimento que eu tenho, é que os fluidos para os espíritos, que são mais esclarecidos, eles têm o contato e sabem trabalhar com esses fluidos. Aqueles que não sabem trabalhar com fluidos, mesmo no campo espiritual, como nós aqui, somos atrasados. Se alguém mandar eu explicar o funcionamento, né, da corrente elétrica vindo lá da força das águas até chegar em casa. Eu sou professora formada, sei pincelar sobre o assunto, mas não sei como que funciona a sua física por dentro da fiação, corrente elétrica. Eu não sei explicar os pormenores, eu sei pincelar de como que lá da força das águas a gente tem uma lâmpada acesa dentro de casa. Pela minha ignorância, eu sei pouco. A mesma coisa acontece no campo espiritual. Tem espíritos que não sabem lidar com os fluidos, porque eles também têm essa ignorância de conhecimento. Quando a gente fala ignorância, não é no sentido de ser brusco, violento, é ignorância no sentido de não conhecer como trabalhar com aquilo. Então, no caso do médium, se ele vai dar o passe, ele tem que ter o mínimo de entendimento de fluido. Mínimo. Não precisa saber tudo detalhado, porque ninguém vai saber tudo detalhado para se tornar um médium. Se a gente esperar um cara virar um Einstein para ser um médium, nós estamos perdidos. Então, são pessoas simples que são médiums, que trabalham numa casa espírita, mas ele tem que saber o mínimo, como que ele vai trabalhar com aquele fluido, para que o assistido receba de maneira correta a energia que está sendo esperado para o seu tratamento ou para a sua cura. Mas existem espíritos que sabem lidar com os fluidos, tipo aquele filme do Ghost, né? Um exemplo bem tosco. Lá no filme Ghost, lá tem um momento que o desencarnado, o artista principal lá, ele quer provar que ele está vivo, que ele não morreu. E ele está desencarnado, mas ele quer provar para a moça que ele ama que ele está vivo, que ele continua vivo. E aí ele encontra um espírito que ensina a ele o truque da moeda. Então, na porta, o espírito vai colocar uma moeda e ele, através da sua força mental, ele vai trabalhar o fluido para levantar aquela moeda
e o encarnado vê a moeda andando na porta. Vocês viram essa cena? Então, eu creio que seja mais ou menos isso que o texto está querendo dizer. Que nem eu falei, eu deixo a desejar na parte da ciência. Mas se o espírito tem o conhecimento do fluido, ele vai saber lidar com esse fluido, que ele consegue, inclusive, fazer os trabalhos como houve na época do Kardec, as mesas girantes, né? Tem uma força inteligente ali, que movimenta, inclusive, a matéria tangível, que é a matéria palpável, a matéria nossa, da Terra. Tanto eles têm um poder mental, um equilíbrio mental e um conhecimento de fluidos que eles são capazes de mexer com os nossos fluidos materiais da Terra, não os fluidos espirituais só, como eles também podem mexer num fluido material. Não é que sejam Einsteins, né? Mas eles são, Einstein não existe, gente. Eu inventei essa palavra agora, né? Vários Einstein. Não que eles sejam assim, tão inteligentes como Einstein, mas tendo um conhecimento de fluido, eles vão saber manipular. Podem manipular o fluido espiritual, como eles podem também manipular o tangível, que é aquele palpável, que é o nosso, da matéria física. Alguns médiuns, como eu, já trabalhei dentro do grupo mediúnico, a gente tem uma ideia de como são os fluidos, porém a gente não sabe explicar detalhadamente, como eu falei da questão da energia elétrica, como isso funciona. Mas pelo nosso coração, a vontade de servir, de bem servir, de ajudar, a espiritualidade tem paciência com a gente, que é tão desregrado, que é tão, ignorante pela falta do conhecimento, e eles amparam a gente para que a gente possa ajudar os assistidos. Então, o que eu consegui entender aqui nesse item 3 seria isso. Os fluidos, eles são manipulados por quem tem conhecimento, seja ele desencarnado com o fluido espiritual, seja de encarnado com o fluido material, seja de desencarnado com o fluido espiritual e material, e seja de encarnado para o fluido material e o fluido espiritual. Eu espero ter ajudado, né? O tic-tac fica dando um nó, mas eu acho que é isso. Quando a gente começa a se empenhar nos estudos, existe essa possibilidade, tanto do encarnado como do desencarnado, trabalhar os fluidos, tanto espiritual como material, ou ambos. Quando não se tem o conhecimento, não dá para trabalhar nem de um lado nem do outro. Tem aqueles espíritos, eu li uma vez, comecei a ler, não consegui ler tudo. Chama Senhores da Escuridão. Eu não lembro quem era o autor desse livro grosso. Até tenho curiosidade de ver aquele livro, acabei doando ele, porque me dava muita dor de cabeça, me deixava assim muito para baixo os assuntos que tinham lá. Mas dentre os assuntos que tinham naquele livro, eu não estava preparada para ler aquele livro, creio eu que não era chegado o momento, né? Como até hoje, tenho curiosidade, mas acho que ele é muito pesado. E tem um momento que eles falam dessa questão do trabalho com os fluidos, de modo que o espírito, ele acredita no fluido que é trabalhado nele. Por exemplo, eu tenho uma rixa com uma pessoa, essa pessoa quer me escravizar no plano espiritual, então a gente não se entende, ele tem um pouco mais de domínio de conhecimento do que eu, e ele quer me escravizar. Geralmente é o que acontece quando tem inimigos no plano espiritual. Para ele me escravizar, ele tem que dominar dos meus fluidos, ele tem que me dominar, ele tem que me subjugar aos fluidos dele, que é o que acontece de encarnado também com o desencarnado. Tem muita gente que vai no centro espírita para trabalhar desobsessão. Mas quando chega no estágio de subjugação, os fluidos do encarnado ou do desencarnado, eles passam para a mão daquele que está fazendo com que ele se torne um escravo, né? Que está subjugando ele. Então, ele passa a ficar... Já viram as pessoas que curtem, né, droga? Não fica aéreo, parece que a cabeça da pessoa não funciona, fica oca, né? Tudo que você fala para ela tanto faz. Se fala para ela ela se joga. E o obsediado acontece isso. E no plano espiritual, aquele que está ali escravizado também acontece. E é uma jogada de fluido. Não é só uma jogada de ideia. É uma jogada de fluido denso, pesado, que domina o outro espírito. É porque aquele cara que tem o conhecimento de fluido, ele sabe manipular o fluido, inclusive do outro desencarnado, ou se for para subjugar um encarnado, ele também consegue lidar com o fluido do encarnado.
Eu não sei se eu estou sabendo explicar direito, mas é mais ou menos isso que eu estou entendendo aqui. Tendo conhecimento sobre os fluidos, e só se tem através de estudos, ou seja, o cara que manipula fluido, ele é um ser inteligente. Mas o próprio Allan Kardec, nas obras, ele fala assim, a evolução moral de um espírito não condiz, geralmente, com a evolução de conhecimento. Às vezes o cara é super inteligente, mas a moral dele deixa a desejar. Então não são espíritos inteligentes e com uma boa moral que vai querer manipular o fluido do que vai ficar subjugado a ele. Então existe isso, a possibilidade de espíritos muito inteligentes saberem manipular fluidos e trabalhar contra as pessoas ou desencarnados. E também existe, graças a Deus, né, a possibilidade de pessoas boas, de espíritos bons, saberem manipular os fluidos de forma a auxiliar aquele que está escravo, subjugado à vontade de um espírito inferior. Inferior moralmente, porque quem sabe mexer com fluido é um espírito inteligente. Então, nós estamos rodeados hoje, quando o planeta está chegando nessa transformação de provas e expiação para a regeneração, nós estamos numa faixa onde grande parte dos espíritos são espíritos inteligentes, são espíritos mais evoluídos na parte da ciência, tecnologia, na parte da física, da química. Hoje se fala muito em física quântica. Então, esses espíritos estão infiltrados nesses lugares e eles têm um conhecimento grande, são inteligentes. Só que alguns partem moralmente para o lado errado. E aí, ao invés de usar o serviço, né, o que eles aprenderam a serviço do bem, manipulando os fluidos de forma positiva para tratar, cuidar, salvar pessoas, eles fazem o sistema contrário. E a gente só vai se ligar, né, se está sendo bem amparado ou mal amparado através das vibrações, que também são fluidos. Como é que eu sei que aquelas vibrações são boas ou más? De acordo com a inclinação delas. O nosso bom senso é o nosso termômetro. Ele vai dizer se aquelas vibrações estão me levando a tomar atitudes, pensamentos negativos que estão atraindo os espíritos mais inferiores, e esses fluidos negativos, eles só aumentam na minha vida, consequentemente essas coisas também vão chegar num determinado patamar onde coisas negativas vão começar a voltar para mim, porque tudo que eu planto é da lei do plantar e colher, tudo aquilo que eu planto volta para mim. Então é o nosso discernimento, o nosso termômetro, tá aí, o bom senso. Se eu pegar essa régua aqui e quebrar, o que vai acontecer? Eu vou ficar sem régua. Então meu bom senso diz que eu não devo quebrar minha régua. É isso. Quando a gente está escolhendo as companhias espirituais que andam com a gente vai pelo bom senso. Que tipo de companhia que eu quero? Se eu ficar aqui, ó dia, ó céus, ó azar, se eu começar a ser um hard da vida, eu vou atrair que tipo de espírito? Que tipo de fluido que eu estou emanando? Que tipo de energia que eu estou jogando para o universo para que volte para mim? Então não existe nada ao acaso. Tudo é fruto do nosso pensamento, das nossas falas, das nossas atitudes, das nossas escolhas. Não tem nada que ocorra com a gente que seja ao acaso. O acaso não existe, descarta. Essa possibilidade não existe. É uma questão energética, é uma questão de imã. O que eu estou atraindo para mim? E esse imã são os fluidos. Os fluidos que eu emano, eu atraio. E aí, quando eu vou tendo conhecimento de como manipular esses fluidos, eu posso manipular tanto os fluidos mais densos, tangíveis, palpáveis, como eu posso também chegar ao grau de manipular os fluidos que estão do lado espiritual. Para isso, eu preciso buscar conhecimento, preciso estudar mais e não ser uma Patrícia que estuda pouco ciência.